Pedro Rodrigues. Senhor presidente, nobres pares, todos que nos assistem, eu não poderia deixar aqui também, deixar de manifestar aqui o meu posicionamento. Fui muito questionado. Queria começar aqui fazendo menção da fala do nosso ex-presidente, o qual tenho uma grande estima, colega vereador Lucas Caranhato. A gente, quando, por exemplo, concorda algumas coisas, aceita, eu acho que deve ser sustentado, sim, a palavra. E por causa de alguma pressão, seja da imprensa, ou seja de alguém, acho que não deve retroceder, voltar atrás, a menos que seja esclarecido alguma coisa que esteja alguma ilegalidade, que não é o caso. Então, sobre o que o vereador Lucas fez menção aqui, da estruturação dos gabinetes, dos equipamentos que foi adquirido para essa casa, eu quero dizer que eu vou usar sim, quero falar isso aqui publicamente, eu pouco me manifestei, que também a imprensa não veio atrás de mim para saber. Eu vou usar essa estrutura para trabalhar em prol do povo, porque eu acho que, assim como já foi falado aqui, os deputados, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, usam essa estrutura, precisam de estrutura, sim, para trabalhar. Eu acho que isso aí é uma coisa, e quem não for fazer bom uso dessa estrutura, que não pegue, então, porque é opcional. E eu quero dizer que não é uma questão simplesmente de gasto público, porque essa semana eu contratei um serviço e a pessoa, quando estava me vendendo o serviço, ela dizia assim, ó, depende, como é que você entende essa mensalidade? Você entende como uma despesa ou como investimento? Porque um cliente que se eu te trouxer através da minha proposta, você já me paga o mês. E se eu trouxer mais que um, você já dobra os teus lucros e tudo mais. Então, não é uma questão de despesa, ou é uma questão de direcionamento, de visão. Como que você vai direcionar isso? É gestão, né? Como tu vai fazer a gestão desses equipamentos e dessa estrutura? E eu respeito aquele que pensa o contrário, sempre digo aqui. Então, essa é uma parte. A outra parte é a parte que o pessoal começaram, né, pessoal, muitos colegas queridos aqui da casa, né, a me questionar, inclusive dentro, né, do nosso próprio gabinete, qual seria o nosso posicionamento sobre a questão do Vale Refeição. E aí, como já falou o vereador Iago aqui também, que não tinha se dado conta da questão do valor, a gente começou a ser questionado. Teve gente que me questionou lá fora, assim, vereador Pedro, eu não votei em você para você ganhar um vale alimentação de R$ 1.900. Me desculpa a minha franqueza. Isso me falou um apoiador meu, um influente apoiador. Ele disse, eu não votei em você para você ganhar vale de R$ 1.900 de alimentação, enquanto dentro de uma empresa é R$ 400, R$ 500. Eu disse assim, não, mas para lá, eu não estou dizendo que eu vou... Eu ainda não dei o meu posicionamento, não estou dizendo que sou contra a favor, eu vou ir atrás de ver, de fato, o porquê, né, das coisas. E aí, de contraponto, já toda aquela questão assim, ó, eu não vou pagar IPTU a mais para poder vocês, ou a Câmara de Vereadores, ou os servidores públicos, de modo geral, do município, ganharem vale alimentação de R$ 1.900. Então, daí eu fui atrás de saber, né? Fui conversar com o prefeito. Prefeito, por que vai aumentar o IPTU, sendo que a nossa casa tem já previsto no orçamento esse aumento? Não vai alterar nada, é independente a casa. É independente até o momento que já foi explicado aqui que acontece essa equiparação. E pode vir a acontecer de todos os servidores terem esse mesmo direito, e aí é que falta, aí é que não está previsto em orçamento, como já falou o vereador Fantinel e outros, eu não vou repetir até por causa do tempo que está terminando. Então, pessoal, quando o prefeito fala que teria que aumentar o IPTU, é porque pode vir a acontecer isso de forma assim, sem previsão nenhuma, esse aumento para o servidor público do município, e não por causa da Câmara de Vereadores. Então, sim, é doído falar isso, mas eu voto a favor da manutenção do veto. Votarei a favor. Contra, sim, olhando um lado, né, achando injusto que uma casa independente, tenha que a gente tomar essa decisão para evitar um transtorno, um colapso, como já falou aqui o vereador Fantinel. Então, seria isso. Teria muito mais para falar, mas eu estou vendo que o tempo já está terminando ali também.
E eu não queria deixar de me posicionar aqui, porque, afinal de contas, a gente está aqui justamente para tomar decisão difícil. E muito difícil. Porque, queira ou não, uma coisa está atrelada à outra. E para confirmar isso que o prefeito Adiló falou que poderia acontecer, já teve vários servidores me ligando também, dizendo: vereador, servidor público da prefeitura, do município e não da Câmara. Vota favorável lá, porque bem possível que a gente vai conseguir também ter esse benefício. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.